E aí eu falo, não dependa da sua cabeça. Molde seu ambiente para isso. Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Valiosamente. E esse episódio vai estar quente com um assunto que eu acho que está mega em alta, né, Mari? E eu trouxe uma especialista nesse ponto, que eu ainda não vou revelar, né? Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilhar, levar essa informação de qualidade para mais pessoas, tá? E aí eu vou apresentar então a nossa convidada de hoje, é a Maiara Arnal. Muito obrigada, Maiara, por ter topado, por estar aqui com a gente. A Maiara é uma pessoa assim que eu conheço também na minha vida aí particular, né? Então é uma psicóloga incrível na qual já trabalhei junto com ela. E ela é pós-graduada em obesidade e emagrecimento, tem formação em TCC, especialista em TDAH, esse que vai ser o nosso ponto-chave de hoje, né? O tema de hoje, a gente vai ter que falar muito sobre isso, né? Porque Exato. hoje tá todo mundo com TDAH, né? Tá todo mundo se diagnosticando na internet e ela vai trazer informação de qualidade com relação a isso. Pra gente pensar, refletir e buscar ajudas, né? Então, vamos lá. Ela trabalha também aí com o manejo de transtornos mentais e rotina, desenvolvimento de hábitos, principalmente das pessoas aí, então, que realmente tem esse diagnóstico de TDAH, né? Ótimo. E, Má, muito obrigada. Já tô íntima já, né? Sim, fique à vontade. Pra gente falar sobre esse tema que é tão importante. E vamos já começar direto aí, né? No ponto que todo mundo quer saber. Mas quais são os sinais, quais são os sintomas de TDAH? Porque a pessoa assim, esqueci uma coisa. Tem TDAH. Né? Todos atentos é TDAH. Mas é só isso? É muito mais a fundo, né? Eu vou te deixar livre para poder explorar e falar um pouquinho. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente é um assunto muito falado e pouco compreendido, né? Todo mundo tem, todo mundo acha que tem, se autodiagnosticam, mas não sabem muito bem como é, né? E tanto quanto o diagnóstico é muito sério também, né? Nós precisamos ressaltar isso. Exato. Mas quais são os sintomas do TDAH? Primeiramente, o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, você pode ter tanto a hiperatividade quanto o déficit de atenção, ou o misto. Tá. Inclusive, eu tenho, né? Fui diagnosticada há uns 2 anos atrás e eu sou a mista. Eu tenho tanto a hiperatividade quanto a desatenção. Mas a gente chega também na questão da hiperatividade. Mas quais são os sintomas? Então, o primeiro é a desatenção. Então, a falta de foco, estar ali conversando, daqui a pouco já foi para o mundo da lua, né? Não consegue se concentrar muito tempo. Uma questão com impulsividade, então tem dificuldade da regulação da impulsividade, do controle da impulsividade. Isso faz com que as pessoas acabam indo para drogas, para compulsões em relação ao alimento, né? Por isso a formação em obesidade e emagrecimento, porque a gente trata, né? Tem muitas pessoas com excesso de peso, gastos financeiros, então essa questão. E desde criança a gente já vê esse controle, esse descontrole no impulsos. Então, às vezes, nos jogos, no excesso de telas, nas brincadeiras, né? Uma questão de hiperatividade mesmo, de não ficar parado e, principalmente, no adulto, uma hiperatividade mental. O que as pessoas chegam para mim, paciente, e falam, mas eu não sou hiperativa. Aí eu começo. Você pensa demais? Sua cabeça para, assim, você consegue parar de pensar ou você pensa muitas coisas ao mesmo tempo? Eu penso. Você consegue ficar parado na cadeira? Não. Porque o podcast vai ver inteirinho. Eu tô o tempo todo assim. Eu não consigo. Se não tá o corpo, é o pé, é a mão, mas você tá mexendo alguma coisa. Principalmente quando você está conseguindo focar em algo. Porque aí imagina que a sua mente vai precisar descarregar essa energia em algum lugar. Já que você está concentrado em algo. Então você está direcionando o seu foco, sua atenção para alguma coisa. Porque não é porque a gente tem dificuldade que a gente não tem hiperfocos. Essa questão do hiperfoco também é um sintoma, uma desregulação emocional. Então,
age com as emoções de uma forma desregulada mesmo. Tudo é muito intenso, sabe? Vê de uma maneira intensa. Questões do equilíbrio, então tem dificuldade com a questão motora. Então são os famosos desastrados, né? Tudo isso são um dos sintomas do TDAH. Acaba colocando a culpa na labirintite. E aí, quando vai descobrir, a pessoa tem TDAH. Pode acontecer isso? Pode. E, inclusive, é algo neurológico, né? Então, a pessoa nasce com esse transtorno. Não é uma coisa assim, depois de adulto eu virei TDAH. Depois do Covid eu tive TDAH. Não, você pode ter outras questões. Mas você tem que ter desde a infância. Tanto que hoje perguntaram pra mim, mas quais sintomas você tinha na infância? Eu falei, eu sempre fui a famosa aluna. É uma ótima aluna, mas fala demais. Nossa, presente. Né? Nunca consegui ser aluna 100%, porque eu pegava muito rápido as coisas, mas era difícil eu pegar, porque eu vivia no mundo da lua, né? Então, fala muito alto, então falar muito alto E quantas vezes, Gente, né? eu tô Quem com tem? medo. Gente, eu tô com muito medo. Eu tô aqui. Ela tá só falando e eu tô assim. Não, mas eu sei que é. Quem tem TDAH, quantas vezes já ouviu? Nossa, fala mais baixo. Nossa. Fala mais baixo, por favor. E a gente até fica constrangido por conta disso, né? Não, até inclusive aqui no podcast, né? Eu acho que assim, o meu microfone deve ser o mínimo lá deve ficar, né? Porque do nada eu tô falando agora, grito, né? Nosso produtor Caio tá assim, ó, balançando a cabeça Só lá, concordando gente. aqui com a gente, Só né? concordando. Então ele tá baixando mais um, porque Provavelmente hoje. eu me empolgo um pouco pra falar. Hoje então... tem duas Maiaras e duas Maiaras que Isso. falam alto, né? Então, assim, realmente. E a mão também, né? Que eu tenho que tomar cuidado, porque eu acabo muito, né? Sim. A gente é muito expressiva, né? Sim. Aí tem atrasos, então não consegue muito bem tem pouca noção do tempo, do manejo do tempo. Sabe a pessoa que quer fazer 20 coisas num dia e acha que se resolve a vida e tudo em 10 minutos? Então, normalmente é isso, então tem questão do atraso. O TDAH ele tem uma dificuldade de iniciar as coisas, né? Falta dopamina em nós, então por isso que é neurobiológico, então falta dopamina, e essa dopamina é a dopamina que nos dá um impulso para iniciar os hábitos, então a gente tem muita questão com a procrastinação por conta disso. Aí é sempre sob pressão, tanto que eu sempre falo, TDAH não sabe viver na liberdade do tempo. Os dias mais produtivos para mim são os dias que eu tenho mais aperto assim de tempo, que aí eu consigo fazer tudo. Mas um dia que eu tenho, amanhã livre, é um dia que normalmente, se eu não me policiar, se eu não criar estratégias, eu enrolo demais pra isso. Eu tô só dando risada aqui. E aí, você tá falando tudo isso, e a gente já vai ter que entrar então no ponto, né? Não, já vai. Como que é que faz esse diagnóstico, então? O diagnóstico pode ser feito de 3 formas. Tem muitos mitos ainda que quem faz o diagnóstico ou é um neuropsicólogo ou é o psiquiatra, que o psicólogo ele não pode fazer esse diagnóstico. E isso é mentira. Até porque se por exemplo, o psiquiatra ele não faz testes clínicos, porque isso é nosso, certo? Da psicologia. Então, se ele pode diagnosticar com entrevistas, por que nós não? Sim. Então, o diagnóstico é feito dessas 3 formas. Ou psiquiatra, ou uma avaliação neuropsicológica, ou o próprio psicólogo mesmo. O que eu sempre aconselho é ir para pessoas que já têm essa especialidade, porque é muito mais fácil de se diagnosticar. Porque o que acontece? Recebo muitos casos assim. Eu fui no psiquiatra, mas ele não quis me passar o remédio. Ele falou que eu não tenho. Só que aí, o que acontece? Eu não vou diagnosticar em uma sessão. Sim. Entendeu? Eu passo, né, por a entrevista clínica, eu faço alguns rastreios, inventários, alguns testes até, para poder vou investigando a fundo a história daquela pessoa, porque tá na infância. Se não tiver na infância, se não tiver nenhum sintoma na infância, não tem TDAH. Então tem que estar na infância. Por isso que eu falo, a infância, ela é um chão que a gente vai pisar pra vida toda. Pra vida toda. Por mais que nós somos da TCC, e a gente já foi da psicanálise, Sim. A gente tem que olhar para a história de vida. É aí que forma as crenças e tudo mais. E é onde aparecem os sintomas também. Né? Tanto que
6% da população infantil tem TDAH. Então, não é todo mundo. É 6% da população. Pro adulto, cai para 3%, 2,5%. Ah, então tem cura? Não, mas às vezes essa criança foi tratada, ela teve um manejo dos sintomas. Porque a gente vai criando ferramentas. Tem pacientes que vêm e falam assim, nossa, mas eu me dou muito bem na escola. Eu não tenho. Não quer dizer nada, porque TDAH não é sinal de ser burro. E não é um fator isolado, né? Não, Maria? exatamente. É um fator num todo mesmo, né? Exatamente. Às vezes é uma criança mais hiperativa que pega as coisas ali na hora, mas que tem dificuldade de ficar parado, de se concentrar, mas consegue estudar sozinho, né? Então, por isso tem que olhar todo o contexto. É bem minucioso. E as pessoas têm muito medo de diagnosticar o TDAH por conta da medicação. É uma medicação muito séria, né? Nós estamos falando de composto de anfetamina, de estimulantes. Então, quem toma medicação e não tem TDAH, porque a gente vê de monte tomando por aí, né? Venvance e tudo mais, já ouvi casos de criar dependência, porque é um estimulante, você vai ficar mais produtivo, só que tem muitos efeitos colaterais. Então, por isso que é uma medicação muito séria, é um diagnóstico muito sério. Não é uma brincadeirinha ali de... E é tomar muito cuidado com essa questão da medicação, porque hoje as pessoas estão muito em busca de algo ali milagroso que vai fazer com que elas sejam mais produtivas, mais atentas e tudo mais. E aí, até mesmo essa questão que você falou, a pessoa entra muitas vezes para uma medicação, ela não tem nada, mas ela começa essa medicação para ajudá-la a ter mais foco, mais produtividade. E o quanto isso é perigoso, porque ela não estimula outros hábitos dela, né, orgânicos, que iam ajudá-la. Exatamente. E o quanto hoje também a gente vive numa sociedade que cobra muito essa produtividade. Né? A gente até estava comentando nos bastidores sobre isso também, né? E assim, e também se cobrando sobre, né? Ser produtivo, eu preciso ser, né? Assim, o tempo todo. Exato. Aí imagina que chega um paciente e ele tem dificuldades. Uma pessoa com TDAH, ela tem um transtorno. Então não dá para comparar com uma pessoa neurotípica. Ela é neurotípica, né? E aí, ele chega querendo realizar tudo que uma pessoa sem o TDAH faz. Da forma assim, ó. Aí eu até brinco assim. O cérebro, imagina que é uma bis. Sabe a moto bis? Uma bizinha. Com uma moto maior, normal. E aí você vai viajar com a bis. Você não vai ter que parar mais para abastecer. Ela vai demorar mais para chegar. Né? O rendimento dela vai ser menor, mas ela não vai chegar. E você vai ter que reconhecer você vai ter que saber que o tanque dela é menor, então você vai precisar abastecer mais vezes, você vai ter que saber que você vai ter que parar. Você vai ter que conhecer o funcionamento da sua moto para poder viajar com ela. Mas não quer dizer que ela não vai chegar. Aí eu falo, nosso cérebro é de uma bizinha. Nós somos uma bizinha. Né? Para mostrar para ele que sim, nós vamos chegar lá. Mas a gente vai ter que ter paradas. Sim. Eu não posso querer estudar 3 horas, assim, ó, sentar aqui eu vou estudar 3 horas. Não, eu tenho que fazer blocos de 25 minutos para poder estudar. E eu paro 5, eu volto, eu manejo todo o ambiente, porque senão não dá. Então, o quanto é importante reconhecer o transtorno, conhecer sobre ele, para saber como eu vou lidar comigo. Sim, exatamente. Tudo se pauta muito nessa questão do autoconhecimento, né? Exatamente. Porque quando você realmente conhece aquilo que você tem, a condição que você tem, você realmente também vai perceber que, também não é porque você tem um TDAH que você não tem outras habilidades que você pode usar a seu favor e vão te ajudar, né? A criatividade, né? Uma paciente, eu penso muitas coisas. O paciente com TDAH, a pessoa com TDAH, ela pensa muitas coisas. Ela divide ideias pra todo mundo e não faz a sua? Pois é. Mas ela pensa muito. Então, assim, vai sair abobrinha, vai sair ideia que você fala... socorro. Meu Deus, mas vai sair muita coisa boa também. E a dificuldade é executar, né? Agora eu fiquei curiosa de uma coisa que você falou na questão de organizar o ambiente. Isso também seria aí um ponto a se observar, né? Por exemplo, organiza tudo, consigo organizar. Aí, a hora que você senta pra fazer...
aí já era. Daí você já se perdeu, aí já foi fazer outra coisa, aí já esqueceu o porquê que tava organizando aquele ambiente pra fazer algo e aí já foi e se perdeu. Um dos pontos é isso mesmo, é você esquecer os propósitos das suas atividades, o objetivo das suas atividades. Porque é isso, você começou a fazer uma coisa e aí na sua mente veio, por exemplo, vamos supor que a gente tá arrumando o quarto, né? Dou mais exemplos de adultos porque eu atendo adultos, adolescentes e adultos. Estou arrumando o quarto, eu vou faxinar minha casa. Aí eu comecei a guardar roupa. Aí eu vi que tem a roupa suja ali. Eu falei, vou levar lá na lavanderia pra lavar. Chego lá, eu vi que tem roupa na máquina. Eu já estendo. E o quarto tá lá. E aí eu começo Aí eu falo, vou voltar pro quarto. Nesse caminho, a louça tá na pia. Eu começo a lavar a louça. E aí chega no fim do dia, eu estou morta e eu não terminei nada. São várias tarefas picadas que foram Exatamente. iniciadas. Socorro. E aí o que eu sempre falo? Primeiro, vai limpar a casa, tem uma ordem. E siga a ordem. Tem uma ordem. Porque, vamos supor, mas eu sei que se você tá com muita dificuldade, anota num caderninho, sempre tenha um caderninho do lado, Alexa, a assistente virtual do celular, te lembrando das atividades que você precisa fazer depois. Que você lembrou agora e eu sei que você quer fazer porque você vai esquecer, que a gente esquece. Mas, para isso não acontecer, anote. Por isso que é tão importante, às vezes, ter ali o planejamento do dia e tudo mais, para você ter uma noção qual o caminho que você vai seguir. Porque se for depender da sua cabeça... Não dá pra contar muito, Não né, dá pra Mayara? contar muito. E uma coisa que eu acho legal, que eu acompanho bastante as redes sociais da Mayara, é que ela sempre coloca lá que ela tá no iPad, né, planejando o dia. E eu acho que, assim, é bem minucioso, né, Mayara? Assim, que você vai colocando realmente tudo ali que realmente precisa ser feito naquele dia, né? E eu acho que isso é legal que vai também impulsionando a gente aí se policiando sobre essa Sim. forma de organização, né? E às vezes a pessoa não tem TDAH, mas ela precisa de um auxílio nessa parte de planejamento e organização, e aí você já também consegue estar, né, estruturando isso, né? Sim, sim. Não, hoje a gente tem um problema muito grande que é o celular, né? Então a gente tem muitos estímulos. Não só o celular, tem muita coisa para ser feita. Acho que é por isso que o dia não rende tanto, que o ano passa tão rápido, né? Porque Sim, é faz muita coisa mesmo. E aí eu vou querer fazer tudo. As redes sociais mostram que você pode fazer o que você quiser. Então, se eu não tiver assim, eu falo até às vezes um objetivo, por que você quer fazer isso? O paciente chega, eu quero tanto fazer esse projeto, eu falo, e por que você quer fazer? Por que você quer fazer uma faculdade? Por que você quer qualquer coisa? Por que você quer fazer? Se você não tiver bem definido, já é uma questão. Então, assim, por que você quer ir para academia? Porque o pilar, né, de um tratamento para o TDAH, além da medicação, é uma rotina. E é a inclusão de exercícios físicos, porque eles têm dificuldade com o sono. Então, tem muita dificuldade em dormir e acorda, insônia, tem muita dificuldade com isso. Então, os exercícios físicos ajudam. Ajuda a trazer um pouco mais de concentração, exercícios físicos. A alimentação, né, mais saudável, porque excesso de açúcar traz também essa... Agitação. Não só agitação, mas essa questão do foco, da desatenção. Perceba, quando você come bastante açúcar, eu não tô dizendo que eu não como, tá? Eu como bastante, né? Mas assim, que você fica mais lenta depois, mais dispersa, né? Então, e um sono regulado. Então, isso é a base. E para dar conta de tudo isso? Sim. Se eu não organizar, se eu não ter as minhas prioridades, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu imagino que eu quero fazer. Então, se eu não tiver prioridades bem definidas, eu sempre falo para meus pacientes, definam prioridades para o momento que você está na sua vida. Às vezes, mês que vem já muda. Mas você precisa ter, às vezes, alguns pilares. Sim. Inclusive, ter um momento seu. Que é o momento da descompressão que falam, né? E que é importante fazer depois, geralmente na parte da noite, né? Exatamente. Essa questão da higiene do sono, né? Também, e para ser uma recompensa. Por quê? O TDAH busca recompensas imediatas.
Então, qual é a dificuldade? Fazer sacrifícios em um objetivo maior e adiar a recompensa agora. Por que eles têm tanta dificuldade em relação à comida? E não é uma compulsão alimentar de comer qualquer coisa. Não, muitas vezes é uma fome mais emocional, uma questão ali, porque é o quê? Na comida hiperpalatável, né? No lanche, no doce. Então, não, mas eu tenho que focar aqui, eu vou comer só na minha refeição livre. É muito difícil fazer isso. Por quê? Porque eu quero gratificação agora. Por que as redes sociais é tão complicado? Mas dá pra ver mais um vídeo. Aí você pensa. Tem dificuldade com o tempo, manejo do tempo. Tem dificuldade em controlar os impulsos. Tem dificuldade em adiar a recompensa. A rede social é um prato cheio. É um prato cheio. Cheíssimo. Exatamente. E assim, e aí que piora ainda mais, né? Como a pessoa se sente, né? E tudo mais. E assim, até pra quem não tem TDAH, já é muito difícil, porque assim, as próprias redes sociais, né? É excesso de informação. Então a pessoa passa ali, ela fica ali o dia todo, né? Vendo excesso de informação, vendo um monte de coisa. E aí depois ela fala, porque eu tô esquecida. Mas olha o tanto de estímulo que você ficou concentrado, né? Que com certeza vai afetar em alguma coisa. Sim. E igual ela falou, né? A cabeça da pessoa que tem já não para. E aí você, a cada 30 segundos, 15 segundos Uma ali, ideia você nova. tem uma coisa nova, uma ideia nova. E aí você quer fazer e a cabeça só vai ficando cheia. Gente. A importância de um detox, né? Dessa questão das redes sociais, um detox de celular, realmente, né? Sim. O que a gente aconselha é evitar de usar antes de dormir e ao acordar. Até por conta dos níveis. Nós já acordamos com níveis de cortisol, né? Se a gente já pega o celular, a gente pula etapas do acordar, do processo de acordar. Então, nós ficamos mais estressados ainda. Mais lentos, mais cansados. Isso todo mundo, não só pessoas com TDAH. É que ali já tem o manejo do tempo, então atrapalha mais ainda quem tem TDAH. Então... E para quem tem TDAH, por exemplo, ou de forma geral, qual que é o aconselhável para pegar o celular? Qual horário? Pelo menos 1 hora depois. Depois de acordar. Que você acorda, faça as suas coisas, né? Mas com calma. Porque, vamos lá, o que acontece? Eu sempre... a gente acorda e pega o celular. Aí a gente se acorda pra se atrasar, né? Aí, quando não coloca o soneca lá e fica até o último minuto... 20 soneca, né? O primeiro despertador começa às 5, o último às 7. Mas vai lá. Aí você acha que vai descansar super naqueles 5 minutos que você tem, como se você fosse recarregar tudo que você não dormiu à noite. Até porque você já interrompeu um ciclo de sono, né? Então, já era. Aí você já tá atrasado, aí você já fica estressado porque você tem que fazer tudo correndo, sair correndo, aí pegar trânsito, aí... Seu dia vai ser bom? Seu dia vai ser calmo? E a nossa grande dificuldade é isso, é o atraso. Muitas vezes sabe? Sim, exatamente. E aí a pessoa culpa, porque eu não tô num bom dia hoje. Porque hoje começou dando tudo errado. Mas começou dando tudo errado porque qual foi a escolha que você fez quando você acordou também, né? Porque as pessoas têm muito esse costume, né? De que? Delas culparem as situações que algo tá dando errado, mas elas não se colocam como autorresponsáveis pelas escolhas que elas fizeram. Então, você escolheu que você ia pegar o celular. Ou até pensar nas coisas, nas atitudes que tá tendo, né? Às vezes acho que só pegar o celular, mas isso aí não vai influenciar em nada. E aí, quando você vê, minha filha, já foi. E não que a gente não vai errar, não que a gente não vai fazer isso, né? Isso também falo. Um dia, ok, a gente sempre vai errar. Acho que todas nós aqui somos psicólogas e nós trabalhamos com prevenções de recaídas em todos os lugares, né? Então, nós vamos errar. O problema é que, como eu erro hoje, já errei, né? Não consigo. E aí vamos tentar de novo, vamos tentar amanhã, né? Então, saber que sim, né? Outra questão, assim, muito complicada, pense. Nós pensamos demais. E o que isso traz? Um cansaço mental. Então, a gente tá sempre cansado. Tanto que quando toma um remédio,
acaba dando uma... Assim, ai, tem mais disposição. Só que se você fizer uma rotina certinho, que é essa... Né, os pilares, né? Exercício, sono regulado, uma alimentação, você diminui esse cansaço. Mas é muito comum pacientes falar, eu tô o tempo todo cansado, tô o tempo todo querendo dormir. Por conta disso mesmo, né? Os mesmos têm dificuldades em dormir, tem uma galera que dorme muito, né? Que passa, assim, às vezes dorme até mais tarde e vai por conta disso mesmo, né? E o quanto tudo isso acarreta? Autoestima. Sim. Com certeza. Exato, exatamente. Então, assim, a falta de rotina é o principal vilão aí da pessoa com TDAH, então. É não ter uma rotina estipulada. Seguir, eu acho que, né, a rotina, eu acho que você tendo um norte do que você vai fazer, para onde você vai ir, eu acho que vai limitando, né, vai virando uma margem de um rio, né, vai ali limitando você para você conseguir seguir em frente, né. Então, assim, acho que o começo seria uma rotina saudável. Rotina, principalmente ter prioridades, não querer fazer tudo o que você acha que vai fazer. Medir o tempo. Lembrando, tem dificuldade em aferir o tempo, em controlar, né? Por isso os atrasos, por isso um monte. Tá sempre muito enrolada aquela pessoa, sabe? Muito assim, tudo é, ai, vou ver, né? A gente sabe. E aí por conta disso mesmo, porque não vai encaixando um monte de coisa, né? Então, ter uma rotina e colocar prioridades. O que é prioridade para você hoje? Qual é o projeto ou qualquer coisa que você vai cuidar que vai ser sua prioridade? E vai precisar falar não para outras coisas, E ser um pouco radical, às vezes. Eu sempre falo, às vezes a gente tem que ser radical. Não dá. Tem um livro que eu vivo indicando nas redes sociais que se chama Força de Vontade Não Funciona. E aí eu falo, não dependa da sua cabeça. Molde seu ambiente para isso. Se você tem, por exemplo, eu amo TikTok. É muito gostoso. Ver as coisinhas que eu gosto, mas eu perco a mão se eu ficar. Então, muitas vezes, eu excluo do meu celular, sabe? Então, É realmente tirar da sua zona ali as coisas que você percebe que vão te causar ainda mais distração, ainda mais de perder esse foco. exatamente. Um dependente químico, ele não se isola por conta disso mesmo. Não tem que mudar ele totalmente do ambiente dele para ele poder, né, começar a lidar com isso. Isso é com qualquer outra coisa. Se você tiver um doce na sua casa e você falar, não, agora eu não vou comer mais doce. Mas tem o leite condensado lá no armário, parece que a sua cabeça fica. Um dia você resiste. Você fala, não, hoje eu resisti. No dia seguinte, vai bater vontade e você vai querer. Nem percebe, né? E já a hora que você vê, pronto, já tá comendo. Então, é mais fácil, não compre. Não tem iFood. Ah, eu tenho problema com questões financeiras, eu compro. Não tem a Shein, Mercado Livre. Não tem essas coisas no seu celular. Porque uma notificação, você não vai resistir. Você vai criar oportunidade para comprar aquilo. Sim, exatamente, exatamente. E as pessoas entenderem, né, que essas questões são estratégias realmente para não levar ela sempre a estar nessa estaca zero de novo. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas é difícil para mim. Opa, essas são estratégias que podem ser drásticas, né? Porque é muito difícil, né? Para quem tem uma questão com compras, por exemplo, não ter um aplicativo, né? Não ir num shopping num dia que tá tendo promoção, né? Sim. Mas é o que é necessário, até mesmo para ir moldando. Se policiando, né? E aí uma curiosidade, assim, o TDAH ele se manifesta de forma diferente em homens e mulheres? Sim, nas mulheres tem uma predominância de ser o desatento e nos homens mais o hiperativo. Porém, existe mulheres com hiperatividade, assim como eu sou mista, né? Assim como tem homens que também são mais desatentos, entendeu? Então tem essa predominância do homem ser mais hiperativo, né? Porque você vê até as crianças, o menino é aquele que sobe em tudo, que não para quieto, que quer jogar todos os esportes. E a menina, quando ela tem esse aspecto mais hiperativo, ela fala bastante, mas ela
não é mais tanto assim de subir. Tem umas que sim, também, mas a predominância é que a mulher seja mais desatenta. Se expressa de uma forma diferente Sim. para cada pessoa, Sim. né? E até eu acredito que a gente falar um pouquinho de TDAH na infância, né? Que eu acredito que é um ponto importante. Que eu acredito que as pessoas podem até confundir, principalmente hoje por conta das telas, as crianças têm muito acesso a telas, né? Ficam mais reclusas. E aí aquela criança que é a criança que brinca, ai, tem TDAH. Né? E aquela criança que daí fica lá na tela, ah, não, é o saudável. E muitas vezes não tem nada a ver, não é Eu isso? acho que com certeza não, né? Eu acho que isso é um ponto muito crucial de se falar mesmo, né? O quanto a tela é um perigo hoje e o quanto a gente tá começando a normalizar a criança que fica quietinha na tela e a criança que tá brincando, exatamente isso que a Mari falou, né? A criança que brinca, nossa, ele não para quieto, é hiperativo, certeza que tem TDAH, né? E aquele que tá ali focado o tempo todo no celular, ai, nossa, é uma benção. Meu filho é quietinho, né? Então a gente tem que tomar cuidado Sim. com isso, né? Enquanto, Com essa na verdade, normalização. Exato, enquanto o seu filho, né, que brinca, que tá lá, ele é só saudável, realmente. É, uma criança, na Ele é só verdade, criança. né? Só criança. A criança dá Exato. trabalho, criança chora e criança, ela... Explora. Não ela conhece nada. Não tem como ficar parada. A gente não gosta de ficar parado, imagina uma criança. Sim, Então, tem que ver isso, né? E, inclusive, assim, hoje, assim, por que acontece o TDAH? Por que você tem TDAH? Né? É um fator biológico, genético. Então, a gente investiga se um dos familiares tem o TDAH ou outro transtorno, entendeu? Também. Mas tem uma série de fatores entre a gestação, a concepção, até mesmo os primeiros meses de vida, primeiro tempo ali de vida, primeiro ano, que vai influenciar. Então, às vezes a criança pode ter o gene, mas dependendo de como foi tudo, então assim, isso é, né, alimentação. Hoje a gente tem muitas pessoas que trabalham tanto com TDAH quanto autismo, fala sobre isso, que a alimentação dos pais, tanto na gravidez, na concepção, vai influenciar, principalmente do homem. A gente esquece, né? A gente só olha para a mulher, Pra né? mãe, né? Para mãe. Mas até o consumo de drogas, às vezes, que os pais tiveram, né? Não tô dizendo que é só isso. Sim. Então... Mas pode muitas coisas influenciar. O excesso de telas, também no começo ali, na primeira infância, até o primeiro aninho e tal, também pode influenciar no TDAH. Então, às vezes, uma criança pode ter um gene adormecido ou ela pode ter um gene que, né, desencadeou muito rápido por conta da forma que foi a vida. Exatamente. No início aí. Exatamente. Bacana você falar isso, porque tem até pessoas que fazem... vou falar dieta, né? Que é o nome que eu acredito que deve ser, o que vem na minha cabeça, mas uma dieta especial antes de engravidar. Então, a mulher, ela fica 6 meses... eu quero engravidar. Então, 6 meses antes de começar a tentar engravidar, ela já muda toda a alimentação dela, já muda todos os hábitos dela, realmente, para não influenciar. Ou que às vezes tem mulheres que engravidam fazendo dieta, né? Ou muda os hábitos alimentares, nem tá esperando e acaba... Nossa, como assim eu fiquei grávida, né? Mas... Sim. Principalmente aí, mulheres né? com ovário policístico, né? Com a SOP, né? Síndrome do ovário policístico. Sim. Esse é um tema que dava para discorrer muito, né? Em outra ocasião. Sim. Mas sim, eu já vi bastante mulheres que assim, eu tenho ovário policístico. E aí não pode engravidar, daqui a pouco aparece grávida. Aí começou a treinar, mudou a alimentação. Exatamente. Pronto, e aí toda essa dieta que a pessoa faz, na verdade, é justamente para melhorar a qualidade de vida do próprio bebê, né? Sim. Para que ele não tenha genes realmente ali, muitas vezes de um TDAH ou de qualquer outra coisa. Sim. Então, para fazer essa modificação. E querendo ou não, tanto para criança como para adulto, né? O cuidado, porque as pessoas têm muito receio também, né? Ok, tive um diagnóstico e agora, né? Acabou minha vida, né? O que eu faço? Agora eu sou limitado a isso, né? Tem pessoas que ao receber um diagnóstico acham que vai ser limitado Ou àquilo. coloca a culpa tudo nisso Coloca também, toda a daí, culpa do né? diagnóstico, Não vou querer mudar porque eu tenho, então vamos colocar a culpa ali, né? Exatamente. Mas como que é esse pós aí, esse acompanhamento, né? Você
faz todo esse acompanhamento também quando a pessoa ela chega ali, eu tô achando que eu tenho TDAH, então faz toda essa avaliação e também depois continua esse acompanhamento, né? Eu falo que em relação ao diagnóstico, inclusive é um post que eu tô ali pra sair do forninho, vamos dizer assim, que é as fases do diagnóstico. Porque primeiro é a dúvida, então chega, eu acho que eu tenho, beleza. Aí começa a série o processo para o diagnóstico, né? Como eu disse, não é em uma sessão, então às vezes até não dá para falar quantas sessões são, mas, né, tem bastante sessões e tal. E aí, ali eles já vão se identificando mais, porque é uma série de sintomas. A gente vai mostrando todos os sintomas, né? Tudo que pode ser, e vai perguntando, e vai investigando na vida. Ela fala, caramba, mas isso também é? Eu achava que não. Aí tá. Aí chega, vamos lá, fecha um diagnóstico. Aí antes de fechar, eles já começam com medo. Mas será que eu tenho? Será que eu não sou só preguiçosa? Será que eu não sou só procrastinadora mesmo? Será que não é da minha personalidade? E aí, quando fecha, parece que eles entram num luto, alguns. Tem alguns que falam, é um alívio pra mim. É um alívio saber que tem um porquê que não sou eu. Que tudo que eu tentei fazer, mas assim, tem muita gente que entra num luto. Chegou até de paciente, não, eu quero refazer de novo. Né? E perguntar opiniões de outros profissionais e fechar o mesmo, fazer outras avaliações. Por conta disso, né? Não, mas aí parece que eu tiro a minha responsabilidade, então, de tudo que eu fiz? Não, tá. Tirou porque você não sabia. Agora você sabe. Agora, o que você vai precisar fazer? E o porquê que fazer terapia, então? O remédio não funciona? O remédio funciona. Se você olhar na literatura e tudo mais, falam que a primeira linha de tratamento é o remédio. Mas se você quer ver, assim, não tem cura, certo? O remédio, ele tem efeitos colaterais. Se você não manuseia, e não faz milagre, se você não manusear o seu transtorno, se você não aprender, é comportamental, não adianta. Então, você vai precisar remanejar toda a sua vida e perceber em quais sintomas te prejudicam mais. E quem que vai fazer isso? É o psicólogo. Que ela vai olhar pra você individualmente. E voltar na questão que você falou sobre as prioridades, né? Sim. Então, por isso que é necessário. Mas é essa linha, assim, cronológica. Aí eles têm, aí daqui a pouco eles aceitam. Aí tem que ter paciência, né? E ensinando também, olha, você não precisa se cobrar tanto igual todo mundo. Você precisa aprender sobre o seu transtorno. Isso é muito, né? Eu preciso aprender sobre as minhas dificuldades para aí eu aprender a lidar e também falar para as pessoas, porque tem isso. Eles falam quando chegam para mim, né? E aí falam, é até um alívio que você tem, né? Porque você entende, porque ninguém entende. Mas como assim você não consegue acordar? Como assim você se atrasa? Como assim você não conseguiu focar? Mas era só fazer. Era só fazer. O julgamento. Como assim você não consegue ir pra academia? É tão fácil, é só ir. Sim. E o tratamento sem medicação? É possível. O que eu aconselho, normalmente, é experimenta a medicação. Até porque ela vai diminuir os seus sintomas e você vai conseguir mudar o seu comportamento, ajustar. Aí ele vai virar um hábito e aí você pode tirar. Mas Mayara, agora eu tenho um projeto muito grande na minha vida. Então, você volta a tomar. Você toma, né, tem uma medicação que é uso contínuo, como se fosse para qualquer outro transtorno, mas as medicações, normalmente, elas têm durações, né? Você pode tomar, até para as crianças, os médicos aconselhavam não tomar no final de semana, e aí vai de cada manejo, né, do paciente. Mas, eu tenho, por exemplo, um projeto muito grande, eu preciso estudar muito. Volta a tomar, porque vai te ajudar. Ou, vamos manejar então. Não dá para ficar 3 horas estudando direto. Vai ter que fazer blocos. Sim. Então, mas dá para viver sem,
né? Mas eu sempre falo, experimenta. Pra ver como Ou no que é começo, também. principalmente, que eu acho que tudo mais numa euforia, né? Pra você organizar a sua vida. Sim. E às vezes as pessoas elas acabam tendo medo, né? Tem esse preconceito com a medicação. Ah, mas porque daí vai me viciar, daí não vou conseguir sair nunca mais. E não, né? A medicação realmente, a partir do momento, até mesmo que a psicóloga, ela faz um encaminhamento por um psiquiatra, e o psiquiatra ele passa essa medicação é para ajudar você dentro do seu tratamento, né? Exatamente. Então assim, opa, e mesmo assim, tá tomando a medicação, continua na terapia. Sim. Ponto principal, Sim. né? Porque daí as pessoas sobem da terapia. Ah, a medicação tá resolvendo a minha vida, né? Tá, mas e a mudança de hábitos? E os comportamentos que precisam ser nivelados, né? E lá na frente, né? E lá na Porque frente. é o que eu falo, a gente busca o imediato. Então tá bom, você vai ter o resultado agora. Mas e no contínuo? E não faz um milagre, né? Então, se você não mudar os seus comportamentos, né? Não tem muito o que fazer. Sim. E até tem uma questão aqui importante, que eu acredito que a gente precisa falar, né? Esses diagnósticos de uma forma excessiva, né? E até mesmo mal compreendida, né? Tem muito diagnóstico de internet, né? Eu fico pasma, gente, com esses sites que você entra Os lá testes, e preenche. né? Isso. Você preenche 3 perguntas e aí ele te dá lá se você tem TDAH, se você tem qualquer outra coisa, né? E aí começa todo esse diagnóstico excessivo e as pessoas aí elas começam a não levar a sério. Sim, que aí virou hype, né? Tá no hype, todo mundo tem. Sim. Existe, assim, essa questão de acharem mesmo que todo mundo tem e aí desconsiderar o transtorno. Até mesmo profissionais da nossa área, da psiquiatria. Não, você não tem, não. Mas existe também muita gente séria falando. É que hoje a informação ela passa e hoje a gente fala sobre isso. Né? Na nossa época, na nossa infância, ninguém falava. Era só um caso muito, muito assim, Sim. que era evidente, né? Que ele tinha muita dificuldade na escola e tal, que falavam sobre isso. Então hoje a gente tem muita informação. E a gente tem que aproveitar isso, né? Sim. Usar a nosso favor, né? E o TDAH, Sim. os sintomas dele mesclam muito com outros sintomas. Eu lembro até o meu psiquiatra, ele falou assim, mas você não acha que você tem ansiedade? Porque a ansiedade também tem um excesso de pensamentos. Eu falei assim, sabe o que é, doutor? Eu já tinha passado por outra avaliação, mas eu falei, sabe o que é? E ele era especialista em TDAH também. Aí ele assim, eu falei assim, sabe o que é? Eu penso muitas coisas. Eu não penso só coisas que vão me dar medo, ou tipo assim, fico com aquela coisa, porque a ansiedade tem muito isso, né? O medo, né? Eu acho que é mais focado, né? Eu acho que é uma coisa mais focada, né? A ansiedade é um pensamento contínuo sobre a mesma coisa. Exatamente. Né? O TDAH, e eu acho que o TDAH já não. Do mesmo jeito que eu tô pensando alguma coisa que eu tenho medo, eu já tô pensando em, eu vou lá, eu vou fazer aquele projeto, e ao mesmo tempo, eu preciso mudar minha casa, fazer minha unha, sabe? Ao mesmo tempo. Então, essa é uma das diferenças, né? Mas ele mescla um pouco com os outros transtornos. E aí você precisa realmente ter um. E não afeta só tanto isso, né? Afeta, como a gente falou, o financeiro, afeta a autoestima em relação não só à sua crença de incapacidade, assim também como o corpo, né? Por conta da questão do impulso em relação ao alimento, relacionamentos, porque são pessoas distraídas, são pessoas que não prestam atenção em muitos dos detalhes, se atrasam, tem essa intensividade em relação às emoções, então... E aí as pessoas, aí quem tá do outro lado, muitas vezes que não, se a pessoa não se conhece, né? Ela não conhece o que ela tem, ela entra num relacionamento. A outra pessoa cria ali uma expectativa de que a pessoa vai ser um Dom Juan, e a pessoa não vai ser um Dom Juan, né? Porque aí às vezes a pessoa vai passar batido várias situações, mas não porque ele não gosta de você. Sim. Né? É porque ele não sabe como lidar com aquilo também, né? Então, realmente, data de relacionamento aí pode causar um baita de um problema, né? Exatamente. Acho que muitos casais aí, né, acabam tendo essa questão. Tem a cobrança, bastante, sim. Mas eu sempre falo pra eles,
olha, a gente teria muito menos problemas se a gente olhasse pro outro aquilo que ele tem para entregar, não o que eu espero dele. Sim. Se a gente olhasse para isso, ó, o outro tem para me entregar isso. É o que ele tem. É o que eu quero. Exato. Até porque cada um é responsável pelas expectativas que cria. Exatamente. Você é responsável pelas expectativas que você criou sobre isso. Então, se a outra pessoa não entregou o que você gostaria, se alguma situação não saiu como esperado, você é responsável por isso. A Exatamente. frustração é responsabilidade sua. Exatamente. Mas muitas pessoas têm essa questão de querer terceirizar, Sim. né? E não se colocar como autorresponsáveis. Então, eu culpo todo mundo, eu culpo a pessoa por não ter agido daquela forma. Tá, mas a expectativa foi sua. Você criou. E agora você que... Opa. Uma aguinha. E agora você que tem que resolver. É igual Exato. quando vem um paciente e fala assim, nossa, mas a minha mãe poderia ter me dado diagnóstico quando eu era criança. Sim, realmente. Falei aqui, né? Diminui na vida adulta uma criança tratada, né? Mas ela também não sabia. Agora você sabe. Então a responsabilidade é sua agora. Sim. Exatamente. É Né? Essa realmente questão muito de fácil, né? terceirizar, né? É muito mais fácil você culpar o outro do que você se autorresponsabilizar pelos seus atos e suas falhas. E reconhecer que tá tudo bem, errei, peço desculpa, volto, né? E a gente tem essa dificuldade em se desculpar. Sim. E Né? querendo ou não, né? Principalmente quando a gente fala, né, dos pais, né? Ai, porque minha mãe não fez isso, né? Minha mãe não me diagnosticou lá atrás. Mas os seus pais fizeram tudo que eles podiam com a condição que eles tinham naquele momento, com a informação que eles tinham. Hoje a gente vive uma realidade totalmente diferente. Com certeza. Então hoje a gente tem tanta informação à disposição que naquela época os pais não tinham isso, exato. né? E muitas vezes condições até mesmo financeiras para ir atrás de buscar essa informação, né? Porque antes, para você ter informação de um médico sobre algo, você tinha que pagar uma consulta para estar lá. Verdade. Hoje na internet a gente tem mais disso, né? Então hoje a gente pode, vou jogar lá, vou pesquisar sobre isso. Você já consegue ter um pouco mais de noção para daí sim ir mais a fundo. Né? Eu falo Mais muito isso acessível. para os pais também, né? Eu trago muito Sim. esse ponto. Sim. Tudo bem, até que você não sabia. E ok você não saber, né? E assim, hoje eu sei. E eu acho que a ignorância, a partir do momento que você tem a informação, passa a ser ignorância você não colocar em prática aquele conhecimento que você adquiriu. Né? Então, assim, acesso a livro hoje, a gente tem muito mais fácil do que antigamente. Antigamente, você ter a condição de comprar um livro era muito difícil. Nossa, que Então- tem de PDF, né? Exato, gratuito até Sim. mesmo hoje, né? Então, assim, eu acho que enquanto a gente não tem a informação, ok, tá tudo bem, a gente vê o que vai fazer para resolver e reduzir os danos depois. Mas a partir do momento que a gente tem informação, a gente realmente precisa colocar em prática, né? As coisas que a gente sabe. Não ser negligente. E né? não ser negligente. Exato. Exatamente. Que papo valioso, né, Mar? Mari, Acredito que trouxe muitas questões importantes. muitas Mayara, reflexões, né? Muitas reflexões. Nossa, pulguinha na Acredito orelha. que. Vamos sair daqui direto lá fazer um teste. A amiga não pode atender a amiga, Não. ou conhecido, mas vamos lá. Exato. Mas assim, eu acredito que você foi muito clara nas suas informações e trouxe realmente o que a gente precisava, né? Porque assim, informação, ela também dá muito mais clareza para as pessoas e acalma as pessoas, né? Porque as pessoas às vezes ficam muito ansiosas. Ai, meu Deus, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Calma, vamos lá. Vamos ter acesso à informação e aí isso pode até acalmar realmente, né? Então isso é um ponto muito importante. E assim, qual mensagem, alguma coisa que você gostaria de deixar, de falar para as pessoas que têm TDAH ou para algum familiar de alguém que tem TDAH, alguma coisa aí que você gostaria de deixar? Primeiramente, nem tudo é TDAH, mas se você tem o transtorno, saiba que você não está sozinho, você não é somente incompreendido, mas que você pode procurar cada vez mais sobre o seu transtorno para você se conhecer, você aprender a manejar o seu transtorno e ensinar as pessoas também ao seu redor. As pessoas não sabem como funciona dentro de você. Então, quem tem esse poder nas mãos é você mesmo. Então, procure ajuda nesse sentido para que você possa se conhecer como você funciona, saber os seus limites e assim você viver de uma maneira mais leve.
Ótimo. E quem tem TDAH também não é menos Não. do que qualquer outra pessoa, não é menos. Não. Um diagnóstico não te limita. Exatamente. Diagnóstico não é fator limitante, né? Isso é uma coisa que as pessoas precisam Não use entender. como muletas, né? O Exatamente, diagnóstico. exatamente. Você não é menos por conta do seu diagnóstico de maneira nenhuma. O que você tem que saber é realmente quem eu sou, como que eu sou organizar, pra né? usar as habilidades, Exatamente. né? E trabalhar aquilo que precisa ser E trabalhado. você pode ser qualquer tipo de profissional, independente do seu diagnóstico, você pode ir atrás de ser um ótimo profissional. Sim, Né? Exatamente. Exatamente. Então é isso. E bom, ainda bem que ela falou, né, que ela come um docinho. Ah, como? Né, que tem uma coisinha assim, né, assim mesmo tendo TDAH, que rola ali, né? É Então vamos verdade. Então a gente trazer ia pra ela, aproveitar Mari. pra te dar um mimozinho aí Muito da obrigada, nossa meninas. parceira Lidiane, tá? Trabalhei com doces finos, né? Doces aí pra festas, confeitaria artesanal, uma delícia, né? Ai, tudo de bom. Muito Tudo de bom. Então a gente queria agradecer ela, né? Presentear você com mimo. E Sim. queremos aproveitar também para agradecer também a nossa parceira Longevidade Tu, né, Sim, Mar? com certeza. A Longevidade são profissionais que estão lá na cidade de Tu, que cuidam de pessoas com 60 a mais. Então, todo o público acima de 60 anos, né? As profissionais da Longevidade Tu vão estar cuidando. Que busca aí um envelhecer com mais saúde, né, Mari? Exatamente. Uma mentalidade mais tranquila, né? Pra poder aproveitar mais até mesmo os seus netos e familiares. Entender que a vida não acabou ali. Exatamente. Então elas fazem toda a parte de acompanhamento psicológico com psicoterapia, faz grupos também, né, Que são para incríveis. ansiedade, para viuvez, né, trabalha também com familiares de pessoas com Sim. Alzheimer. Então assim, tudo que é necessário para ter uma qualidade de vida, né, Com um envelhecer, certeza. um novo olhar para Um envelhecer, novo olhar né? por envelhecer, com certeza. Perfeito. E queremos agradecer, isso. Maiara, mas antes, fala pra gente qual é as suas redes sociais, aonde que o pessoal pode te encontrar pra saber mais sobre TDAH, pra marcar consulta. Tá bom. Primeiramente, muito obrigada, meninas, pela oportunidade, por esse bate-papo muito gostoso, né? Passou tão rápido. Nem Sim. Vocês me encontram nas redes sociais, no Instagram, na verdade, por enquanto ainda não tenho outra. psi.mai, com Y, Arnal. Ótimo, perfeito. Se Então, precisar, corram lá, gente. corram lá, ver os conteúdos que você traz sobre Sim. TDAH e lá tem as informações também pra marcar consulta, o que o pessoal precisar, né? Isso. Combinadíssimo. Então Então, tá certo. um papo Mari, maravilhoso, muito obrigada mais uma vez e a Eu gente vai agradeço. ficando por por aqui, Exato, né? mais um episódio aí. Mais um episódio do Valiosamente e a gente se vê na próxima semana. Isso aí. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.